Prefeito, na área da política, né, na área da gestão pública, a gente viu várias vezes, entendeu, que não deu certo o radialista. É o caso do Fernando José em Salvador, que fez um péssimo governo. O caso do Rio, o Garotinho. O que aconteceu com o senhor que a cidade, em menos de 4 anos, deu um salto que não foi feito em 16 anos? Porque o radialista Ezio Guzmão deu certo e com os outros não deu? Uma opinião própria. Eu sempre falo também que eu ouvi muito na campanha que radialista só sabe falar, leva engano. Sabe pensar, sabe orar, sabe pedir as orações. E olha, eu me lembro que o maior prefeito do Brasil, há uns 10, 15 anos atrás, era um radialista de Alagoas. Pimenta da Veiga, narrador de futebol, foi ministro das comunicações, foi um dos grandes deputados federais que o Brasil conheceu, era radialista. Antônio Brito, que foi inclusive porta-voz de Tancredo Neves, era do rádio, que depois foi para a televisão. Rede Globo. Então tem vários radialistas que brilharam com a sua atividade de gestor público. Porque o radialista ele tem uma sensibilidade enorme, ele está muito perto do povo, vocês ouvem todo dia as reclamações. E mora na cidade. No telefone, no blog, nas redes sociais, no dia a dia. E vocês participam, conhecem a cidade. Eu diria que eu nunca projetei, nunca queria ser prefeito. Eu achava que existia uma incompatibilidade, que jornalista não podia ser político. Até que eu fazendo um curso de comunicação e jornalismo, eu sou pós-graduado em jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a Facom, da UFBA, e um professor que foi, inclusive, Albino Rubim, que foi secretário do governo Wagner. Ele chegou na sala de aula e disse, olha, comentam que jornalista não pode ser político. Por que não? E ele tem razão, porque a política é a atividade mais nobre da vida do homem. Não tem outra, só a religião. É verdade. E assim mesmo o cristianismo. É a atividade mais nobre da vida do homem, Mac. É exatamente a atividade política. E ele dizia, olha, se o médico pode ser político, o comerciário pode ser político, o fazendeiro, pode, o industrial, pode, e o radialista não pode. Mas, para fechar a sua pergunta, você me perguntou sobre a questão de... Eu não queria, todo mundo sabe que nós ajudamos o PT a ganhar as eleições. O PT chegou primeiro em conquista do que no Brasil. Quando Lula ganhou a eleição em 2002, o PT já estava aqui em 97. Quando Wagner foi governador da Bahia, o PT já estava aqui em 97. Nós ajudamos a construir o PT. Eu me lembro Pedral, que foi um grande prefeito de conquista, mas ele não estava fazendo uma boa gestão e ficou fácil emplacar o PT com o PSDB. O PT também não chegou aqui só, chegou com o PSDB, com Clóvis Assis na vice. E aí, mais na frente, eu senti, como um formador de opinião, como um homem que tem o privilégio que vocês têm de falar para a comunidade, e é tão importante o papel que vocês exercem aqui, de informar bem. Hoje nós estamos vendo a comunicação, a notícia e a opinião. A notícia, o fato, e aqueles que se arvoram de comentar. E é cada comentário que acaba destruindo a pátria, deseducando o Brasil, deseducando a Bahia, e às vezes outros que deseducam conquista. Você tem que ter com isso aqui, que chama um microfone, uma responsabilidade imensa com o que você está falando e com o que você está transmitindo. Então, resultado, eu senti que eu, como homem de rádio, estava contribuindo para acabar com as oposições na cidade. Eu estava matando o contraditório. Eu disse, eu não posso fazer isso. A oposição tinha acabado. Literalmente, só tinha PT, PT e PT. Eu me lembro, em um debate, quando José Raimundo foi cassado, que ele saiu, e que Alexandre Pereira assumiu o lugar dele, poucos dias, brigavam para saber quem seria o prefeito em Vitória da Conquista. Se seria o Alexandre, porque ele tinha assumido na condição de presidente da Câmara, se seria Valdenor ou se seria Guilherme. PT, PT ou PT. Ali é que caiu minha ficha. E eu resolvi não ser candidato a prefeito.
Olha, Mac, antes da Bandeirantes tinha a Rádio Clube. É importante isso. Todos os políticos de conquista foram projetados pelo rádio e pela Rádio Clube. Até Regis Pacheco ganhou projeção pelo microfone da Rádio Clube, Geraldo. Todos os políticos, inclusive o Guilherme. O Guilherme começou a ganhar projeção indo para a casa de João Melo, do bairro Brasil, almoçar na casa de João Melo. Ele almoçava na casa de João Melo e entrava no programa de Edmundo Macedo, o médico em sua casa. Você está vendo que o rádio projeta? Ele começou a ganhar projeção ali, no programa do Edmundo Macedo. Então, resultado, eu nunca quis. Em que pese eu saber depois, no curso de comunicação e jornalismo, na pós-graduação, que não é incompatível, que você pode, mas mesmo assim eu não quis. Eu, conversando com o Pedral, com o Raul, com o professor Birajara Brito e tantos outros, eu disse, a gente precisa construir um nome, o PT não pode ficar só, precisa de uma alternativa, do contraditório, o processo democrático exige alternativas para a escolha. E aí eu fui buscar e falei para Pedral e falei para Raul, que seria o nome? Professor Abel. Fui buscar o professor Abel na universidade, que nós ajudamos ele. Abel venceu o maior reduto das oposições de conquista, que era a universidade. A universidade era um comitê do PT e do PCdoB. E Abel derrotou eles lá dentro. E leve, professor universitário, muito simpático, de muita habilidade, conversa boa. Nós projetamos o professor Abel, e Abel não foi prefeito em Conquista porque ele não quis ser. Ele não teve coragem. Se ele tivesse tido coragem, o prefeito não seria eu, seria ele. Ele não teve coragem. Faltou a Abel coragem para ser prefeito de Vitória da Conquista. Então, resultado, eu acabei nesta coisa de tentar construir uma alternativa, acabei ficando em 2008 para plantar semente, em 2012 não poderia sair mais para ganhar as eleições em 2016. E graças a Deus, com responsabilidade, com as bênçãos do Senhor, com as palavras proféticas que eu tenho ouvido, ninguém segura essa cidade. Essa cidade avança, esta cidade é abençoada. E eu dizia em 2016, vocês se lembram, que coisas maravilhosas haveriam de acontecer, e aconteceram, independente da prefeitura. Vive acontecendo, né? Por exemplo, não parou de chover. Fui eu, Deus mandou a chuva. Antes do nosso governo, eu me lembro que todo ano tinha racionamento. Não aconteceu um racionamento. Fui eu, não. Mas pelo menos eu vi palavras proféticas de bênçãos de Deus e não parou de chover. O aeroporto, Mac. O Shopping Boulevard, que chegou também. A Havan. Açaí. O centro de abastecimento, agora o Ceazão, da iniciativa privada, não foi a prefeitura. Está chegando o Mineirão, um atacadão, diz que do tamanho do atacadão, para gerar quase 500 empregos. Eu não estou falando das obras. Eu estou falando das bênçãos que Deus tem derramado sobre essa cidade, e outras coisas maravilhosas haverão de acontecer, porque nós entendemos e sentimos que as pessoas têm orado e têm proclamado essa vitória para a nossa terra.